continuando, né? Vamos pro próximo. Cavidade. Já falamos da cavidade, né? Da área aqui, ó. Lesão, que ao outro lado não tem, tá bem nítido, bem pretinho, né? E aqui a gente tem uma lesão na cavidade. A cavidade é a região aí torácica, certo? Terminologia empregada nos laudos, cavidade. Olha só, outra lesão na cavidade, que ela aparece também aqui, tá bom? Então vamos anotando esses nomezinhos aí, vamos fazendo aí as comparações de imagem, vamos se aprofundar certinho nos estudos, viu? Consolidação do parênquima, aumento da densidade sem perda significativa de volume e eventualmente com broncogramas aéreos. Olha só, olha a região, consolidação do parênquima, certo? Consolidação do parênquima, aqui ainda está um caso um pouco menos grave, mas aqui o caso já está bem elevado, já está com uma consolidação bem grande, né? Com certeza numa tomografia vai precisar aí de um contraste. Com certeza o radiologista vai pedir para a gente repetir o exame com contraste aí para saber onde que está se atingindo. Mas aí de acordo com a imagem, como que a gente vai fazer o corte, é que a gente vai delimitar se necessita ou não desse contraste endovenoso, certo? Então a gente não vai fazer nada de forma aleatória. Vamos aguardar certinho, vamos pedir análise do médico. Se você vê que não é tumoração, que é apenas uma consolidação, ver com o médico radiologista se ele vai conseguir laudar assim, se tem como averiguar a anatomia torácica certinho para poder a gente dar prosseguidade no procedimento. Nós vamos submeter o paciente a um exame onde não era necessário fazer, certo? Então vamos começar a pesquisar sobre essa consolidação do parênquima. Consolidação. Temos a pneumonia, edema agudo de pulmão, hemorragia pulmonar, contusão pulmonar, carcinoma bronquioalveolar, certo? Que atinge a região dos alvéolos. Então vocês vão pesquisar aí, ó, cada problema desse, certo? Que gera essa consolidação e vão distinguindo aí por coloração de imagem, né? Pela condição anatômica de cada imagem, como é uma lesão de uma pneumonia, como é uma lesão de um edema agudo, como é uma lesão de uma hemorragia pulmonar, de uma contusão, certo? Para poder vocês conseguirem ter mais ou menos noção de qual é cada problema em designado exame, porque não tem como eu explicar para vocês aqui como é que acontece, como é, porque vocês vão ficar imaginando mil coisas e não vão chegar numa conclusão certa. Então imaginem aí as imagens associando junto com o quadro clínico. Então coloca pneumonia, veja a imagem de raio-x, tomografia, num paciente com pneumonia, para poder vocês fazerem uma avaliação um pouco mais concreta do exame e não ficar perdido na área. Porque não custa nada a gente pesquisar antes de receber os pacientes. Porque é feio a gente estar pesquisando um problema na frente do paciente, né? Chegar todo protegido, todo paramentado. E às vezes não é nem necessário isso. Às vezes uma simples máscara resolve o problema, uma simples luva resolve o problema. Tá bom? Para não chegar ali constrangendo o paciente. Atelectasia. Temos o colapso, perda de volume, certo? Numa atelectasia, é um outro problema, um outro sinal que temos no tórax. Temos uma coloração bem diferenciada para esse exame. Não ficamos com a área torácica escura, ficamos com a área torácica como se fosse bem penetrante, um cinza bem fosco, entendeu? Então é bom vocês pesquisar sobre a atelectasia, sobre esse colapso, viu? Para ver como é que é o exame em AP e perfil em um corte 3D. Eu tenho sinais direitos, né, de opacidade, no deslocamento da fissura e de aproximação dos vasos arteriais dentro da área torácica, certo? Sinais indiretos. Eu tenho hiperinsuflação compensatória, elevação da cúpula, aproximação dos arcos costais, desvios do mediastino. Vocês só vão conseguir ver esses desvios, vão conseguir entender aonde está essa aproximação dos arcos, onde está a elevação e onde está a hiperinsuflação compensatória, vendo nas imagens de raio-x. Então, por que eu não botei imagem? Porque se eu colocar a imagem, vocês vão se fixar na imagem que eu estou colocando, na imagem que eu estou explicando, e não vão se habituar e pesquisar o problema e entender ele, certo? A gente está aqui para esclarecer as dúvidas, mas eu quero que vocês busquem elas, que vocês peguem ali o material para ver e acabem tendo dúvidas em região daquilo. Mas não qualquer dúvida para vocês virem que está explícito na pesquisa, para vocês virem, porque eu vou mandar o material. Vocês vão vir com uma pergunta que já está no material e eu vou mandar o material novamente para vocês dar uma lida, né? Para vocês interpretar a região onde está os problemas, para vocês serem uns bons interpretadores, porque nas nossas solicitações médicas a gente vai ter que interpretar os casos. Não vai vir mastigadinho para a gente, só chegar e dizer é isso e isso, não vai vir mastigado não. Vai vir
certo? Os problemas, vai vir ali as descrições e a gente só vai ver no nosso conhecimento, pegar da nossa bagagem que a gente já tem aí e vamos colocar em prática, certo? Atelectasia, olha só, colapso do pulmão esquerdo, velamento completo do HTE, desvio do mediastino para a esquerda. Alguém pode me dizer onde está o mediastino? Certo? Mediastino aí vocês vão ter que me dar uma explicação aí, né, um PV, onde está o mediastino, onde vocês localizaram, porque nas últimas aulas eu tenho pedido no vídeo e ninguém tem me mandado. Então eu vou querer aí para você estar me mandando, certo? Então eu tenho colapso pulmonar esquerdo, olha só, o velamento dele, ó, a atelectasia do pulmão esquerdo, só está funcionando o pulmão direito. E aí qual é o problema? Qual é o diagnóstico? Como fazer? Como proceder? Vocês vão ter que pesquisar aí, né? Vão anotando, fazendo as anotações dentro do caderno, porque a gente vai se reunir, nem que seja pelo menos um dia na semana, a gente vai se reunir, vamos levar nossos equipamentos, vamos levar nosso álcool gel, vou levar uma televisão, a gente vai passar a aula toda, vamos revisar, vamos responder as perguntas, vamos ver o material que vocês têm no caderno, para poder a gente fechar todas as semanas, com pelo menos uma aula presencial. Mesmo o pessoal não estando querendo, não estando aceitando, a gente vai pelo menos fechar uma aula presencial para a gente poder esclarecer as dúvidas e conseguir olhar os problemas que temos aqui para mostrar em uma escala bem maior, certo? Terminologia empregada nos laudos: atelectasia. Atelectasia em LSD, como a gente já falou, certo? Lado superior direito. Temos outro velamento, aqui a área toda, né? E aqui não temos a área toda. Temos aqui uma projeçãozinha da atelectasia. Opacificação do campo pulmonar superior direito, delimitando pela fissura horizontal, elevação da fissura horizontal, certo? Então a gente tem aí outro tipo de atelectasia no lado superior direito, certo? Então, outro problema que vocês vão ter que pesquisar sobre a atelectasia, como é causada, quais são os quadrantes atingidos, como é que a gente identifica. Então vamos pesquisando aí, porque é um problema bem agravante e agrava em todas as áreas do tórax, e é bom a gente pesquisar e se aprofundar um pouquinho nele. É bom saber quais são os problemas, como é que se identifica, como o paciente chega, para poder a gente começar logo a descrever dentro da anamnese clínica. Atelectasia. Atelectasia no lobo médio, opacificação do campo pulmonar inferior direito, delimitação pelas fissuras horizontais e oblíquas. Professor, onde que está o lobo médio? A gente falou lá no começo da aula, o lobo médio está centralizado certo no centro. A gente tem ali o superior, o inferior, e no centro a gente tem um lobo médio, certo? Então aqui, ó, temos aqui a atelectasia no lobo médio, opacificação do campo pulmonar, certo? Inferior direito, delimitando fissuras horizontais no horizontal e oblíqua. São os dois quadrantes que estão abrangendo aqui, ó. Certo? Então tem vários tipos de regiões diferentes, aonde o paciente tem, ó, tá subindo aqui também. Certo? Então a gente vai ter que estudar, aprender e localizar cada área de demasiação do problema. Hiperinsuflação, hipertransparência, hiperlucência, né? Pobreza de silhuetas vasculares, cúpulas rebaixadas e retificadas, aumento do diâmetro anterior e posterior. É o que vai acontecer aí dentro do quadro clínico da hiperinsuflação. Hipertransparência difusa do campo pulmonar. Olha como estamos aqui, temos uns nódulos. Aumento do diâmetro anterior e posterior do tórax. Olha só o aumento. Olha o aumento. Certo? Tá bem penetrante, né? A gente tem uma hipertransparência. Parece que não tem nada na região torácica, mas o que acusa, ó, são as nodulações. Tem nodulações na região torácica, tem um aumento da área, onde não é uma anatomia correta para se aparecer, ó. Tem um aumento, como tá muita área livre, dá para se suspeitar ali, certo? Então, hiperinsuflação, vocês também vão pesquisar, vão anotar e vão botar uma observaçãozinha embaixo de como identificar, de qual é a região de localização, como que a gente consegue identificar, certo? Vão fazendo as observações de vocês embaixo aí, e aí eu vou cobrar depois. Eu vou cobrar, e eu acho que essa semana ainda. Hiperinsuflação, olha só, área, olha como tá aqui, ó, aorta. Hiperinsuflação, região quase não cabe dentro da placa, certo?
Sombra ou silhueta, imagem de uma estrutura anatômica. Uma sombra ou silhueta. Sombras mamárias, silhueta cardíaca. Olha só, sombras mamárias, certo? Aqui eu tenho a silhueta cardíaca. Silhueta vasculares, ó. Da área de onde tem projeção ali, fabricação, funcionamento dos alvéolos, certo? Sangue sendo carregado novamente de oxigênio. A área bem interessante do corpo, aí onde acontece toda a ciência de locomoção, aí, de fazer com que o corpo funcione, certo? Então é um órgão que a gente tem que tomar bastante cuidado, uma região aí bem delicada, que tem uma funcionalidade incrível, certo? Sinal da silhueta, sombra cardíaca direita, lobo médio. Sombra cardíaca esquerda, lígula. Cúpulas, lobos inferiores. Então está localizado no lobo médio a sombra cardíaca, na sombra cardíaca esquerda eu tenho a língua e nas cúpulas eu tenho lobos inferiores. Então localizem para mim onde está o lobo médio, o que é a sombra cardíaca, onde está localizado, certo? O que é língula e onde está a sombra cardíaca esquerda, o que é cúpulas e o lobo inferior, onde está localizado. Então vocês vão pesquisar isso bem separadinho, vão botando as observações. Se puder fazer rascunho de desenho, localizando, imagens, colagem, vocês podem estar fazendo e colocando no caderno de vocês, porque a gente vai passar o visto depois. Eu vou pedir as fotos no final da matéria, eu vou cobrar de tudo mesmo. Até no dia que a gente se reunir, eu vou estar dando uma olhada no material. Sinais da silhueta. Olha só. Opacidade mal definida no campo médio esquerdo, com borramento de silhueta cardíaca, indica comprometimento de lígula. Perfil mostrando consolidação de lígula delimitada pelas fissuras maior. Olha só. Aqui é um perfil, ó. Aqui, ó. Costela, né? Vou fazer a costela aqui. Costela aqui. E aí, cadê o campo médio esquerdo? Definição de opacidade. Aqui. Né? Então a gente consegue ver um sobrecarregamento das áreas onde não era para estar assim. Então o paciente está com um problema cardíaco. Certo? Então vamos aprender a localizar essas lesões pequenas, porque às vezes o tempo é fundamental de identificar e passar o problema para frente. Sinal de silhueta, síndrome do lobo médio, atelectasia obstrutiva do lobo médio. Olha só. Com certeza temos uma obstrução do lobo médio aí. Então sobrecarregando a área superior do alvéolo, certo? E aí vamos causar uma síndrome do lobo médio. O sinal de silhueta. Se tivermos aí a região mamária nessa região, vamos ter mais dificuldade de visualizar. Por isso temos que ter o cuidado de ver a marcação da silhueta mamária, quando for mulher, certo? Para poder a gente conseguir visualizar no AP o problema de primeira instância. Porque no perfil a área cardíaca vai esconder. Eu vou conseguir ver se estiver na base frontal ou posterior, que está livre, né, da área cardíaca. Eu vou conseguir visualizar. Sinal de silhueta. Opacidade mal definida no campo inferior esquerdo. Não borra o contorno cardíaco, mas faz silhueta com o diafragma. Comprometimento do lobo inferior. Opacificação do lobo inferior. Delimitação pela fissura maior. Olha só como está aqui, ó. Eu só tenho aqui a área frontal aqui do externo. Parte posterior não tem, ó. Todo consumido, certo? Todo opaco, não consigo ter a ultrapassagem de radiação. Olha só aqui, ó, não tenho mais a curvatura aqui das cúpulas, certo? A área cardíaca aqui, ó, como se estivesse em linha reta, e tenho muita opacidade nessa região do lado esquerdo. Do outro lado tá limpinho, ó, consegue visualizar todo a fissura, consigo ver aqui o cantinho que a gente tá falando desde o início, mas aqui do lado esquerdo tá bem carregado, né? Sinal de silhueta aí, tá? Consigo ver até a curvatura, ó. No vídeo lá do efizema a gente está explicando mais detalhadamente sobre essas fissuras e sobre essa região anatômica, e o mais bem detalhadinho. Sinal de silhueta, olha só. Massa pulmonar no lobo inferior esquerdo, não faz sinal de silhueta, certo? Faz como se fosse um círculo perfeito, uma circunferência, certo? Aqui, massa pulmonar, ó, uma massa. O perfil está aí em cima da coluna, no AP, está do lado do coração do lado esquerdo. Consolidação do parênquima, aumento da densidade sem perda significativa de volume e eventualmente com broncogramas aéreos. Avisemos essa imagem aqui, ó.
O paciente vai ter que estar bem ruído, vai estar dispneico, não vai estar conseguindo respirar, é normal, vai estar no oxigênio, certo? Então a gente vai identificar o problema, logo passar para frente, liberar o paciente o mais rápido possível, tá bom? Aí é uma consolidação do parênquima, tá consolidada essa região, tá funcionando somente essa e essa. Então o paciente está com metade da capacidade pulmonar do lado direito e toda a capacidade do lado esquerdo, mas aí já vai começar a ter uma grande área de dor, uma grande dificuldade para poder respirar e fazer aí o seu teu dia a dia normal, certo? Pneumotórax, olha só, pneumotórax, eu tenho um líquido dentro da cavidade torácica, eu tenho a área superior com aquela demasiação de preto fosco, que é um scout de tomografia, mas no scout de tomografia já dá para me verificar ali a área de pneumotórax, o aumento da região, sangramento interno, lesão, eu consigo identificar todo tipo de problema desse scout. Derrame pleural, sinal do menisco, olha só, em vez de eu ter aquela curvaturazinha aqui pro cantinho, ó, fazendo aqui a circunferência no cantinho, eu tenho aqui, ó, como se fosse uma ondulação, subiu, derrame pleural, olha só, onde já está o líquido, em vez de o pulmão ir até aqui embaixo, ó, todo cheio já de líquido, derrame pleural, certo? Vocês vão pesquisar como acontece, como é o derrame pleural, vão pesquisar a área anatômica, tudo do problema. Eu estou só passando os problemas porque eu quero para vocês entrar no assunto, porque se eu colocar o assunto explicando, detalhado, vocês só vão ver meus vídeos e vão ficar aí em casa de boa. Então eu quero que vocês façam anotações, que vocês busquem um problema, que vocês investiguem, tá bom? E a gente vai trazer depois aqui para uma aula, nem que seja um por um, vamos fazer uma aula prática aí para botar vocês para fazer. Ainda mais agora que o raio-x municipal não está funcionando, a gente está recebendo bastantes exames aqui. Então eu vou delimitar horários por dia, vou dar um material para vocês aqui, vou proteger vocês de qualquer forma, e aí vocês vão ter que acompanhar aqui a gente, vamos ter que tacar aí exame aí de todas à direita. Nódulo pulmonar, opacidade razoável de circunscrita menor que 3,0 centímetros, certo? Nódulo pulmonar, nódulo, são bem pequenos, certo? Nódulos pulmonares. Massa pulmonar, opacidade razoavelmente circunscrita maior que 3,0. Massa pulmonar. Alterações parenquimatosas difusas, reticulado, micronodulos, favoelamento. Olha só como tá. Alterações parenquimatosas difusas, né? Tá bem penetrante, bem ruim do paciente. Quase que não se ultrapassa a radiação nessa imagem. Vamos pesquisar aí também sobre as alterações parenquimatosas. Alargamento do mediastino, olha só. Alargamento do mediastino, papai. Grande. Aqui não tem mais nem a região frontal completa. Parte do externo não tem. Tem a parte aqui posterior, mas aqui, ó, bem alargado. Vamos entrar em tomografia computadorizada, mas a gente vai pegar a tomografia computadorizada só na próxima aula, beleza?